Olá, eu sou Juliano Guandalini, editor de economia da revista Veja. Esta edição do Veja Entrevista abre espaço para uma conversa com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Muito obrigado, ministro, pela presença. Estará aqui conosco também o editor Lucas Amorim, da revista Exame. Ministro, a primeira pergunta é a seguinte: os últimos dados sobre a economia brasileira frustraram um pouco as expectativas de uma retomada mais acelerada nesse final de ano. Ao que o senhor atribui essa frustração das expectativas e o que o senhor acredita que possa ser feito para que a economia comece a crescer de maneira mais acelerada ainda no final do ano? O que houve foi uma avaliação da maioria dos analistas, etc., que não levou em conta o tamanho e a profundidade da crise pela qual está passando e, de uma certa maneira, começa a sair a economia brasileira. O Brasil teve uma crise que começou em final de 2014 e que apenas começou a ser combatida no meio de 2016, a partir de maio, que as medidas foram sendo tomadas, etc. Uma crise que tem esta duração e esta profundidade deve ser a maior crise da história do Brasil. O PIB deve cair numa dimensão maior do que a depressão de 29-30. Uma crise dessa dimensão, ela afeta o crédito das empresas e das pessoas. Por quê? Porque cai o lucro das empresas, o endividamento continua a crescer, então a alavancagem cresce muito. Então, o processo de retomada é um processo mais lento, natural, esperável, mas mais lento. Por quê? Porque envolve renegociações de dívida das empresas com bancos, envolve consumidores que, num primeiro momento, apesar da expectativa favorável, eles não começam a consumir imediatamente, porque o cidadão, mesmo que empregado, a cidadã está com medo de perder o emprego. Então, é todo um movimento que faz com que a economia demande um pouco mais de tempo para crescer. Existem estudos internacionais que mostram isso com clareza. Quando a crise atinge profundamente o crédito, seja causada pelo crédito ou não, ou o crédito vindo como consequência, como é o caso do Brasil, ela demanda muito mais tempo. E isso não foi no primeiro momento avaliado. Agora está sendo. Agora, a boa notícia é que essas questões todas estão sendo equacionadas. O processo de eliminação das causas do problema da economia brasileira, que são essencialmente questões fiscais do governo federal e dos estados, estão sendo enfrentados e resolvidos de uma maneira muito forte e até agora bem sucedida. Portanto, nós esperamos que esse processo tenha o seu curso natural e a recuperação vai ocorrer. O senhor mencionou a questão do endividamento das famílias e das empresas. Algumas críticas que surgiram aí nos últimos dias diz justamente a respeito disso, que o governo deveria fazer mais a respeito disso. Não tratar apenas de questões de médio e longo prazo, como a questão do PEC do teto dos gastos, como também apresentar medidas paralelas no sentido de que as empresas possam diminuir mais rapidamente seu endividamento. Existe algum estudo? É algo que possa ser feito, ministro? Note bem, existe sim uma série de medidas que estão sendo estudadas e que serão anunciadas, mas precisa se levar em conta uma questão, né? É de que o custo do crédito, ele é a função, em última análise, da política monetária e do nível de risco do país. O nível de risco está caindo e a aprovação dessas medidas, esperamos que seja aprovado proximamente no Senado, só falta uma votação das 4, 2 na Câmara e 2 no Senado, que isso já deu uma confiança muito grande que faça com que o risco do país caia. Então, o componente estrutural da taxa de juros cai, facilitando a vida das empresas. Além do mais, tem uma questão de política monetária do Banco Central, né? Que para isso o Banco Central está olhando a inflação e as expectativas de inflação, porque nós recebemos uma economia que é uma coisa incrível, mas é real, né? Nós temos uma economia com a recessão fortíssima, com o desemprego subindo e com a inflação alta. Então, é normal que a inflação vai cair. Agora, o Banco Central adotou a opção de
Aguardar isso para aí sim fazer uma distensão da política monetária. Isso vai cortar os juros de uma forma mais forte dentro de um cronograma que eu não sei se é uma decisão do Banco Central. Agora, tudo isso é o que vai, em última análise, resolver o problema. Quer dizer, existem mudanças que são mais rápidas, existem mudanças que demandam mais tempo. Mas o problema fiscal, ele não é um problema estrutural de longo prazo. Ele foi a causa dessa crise. Isto é, ele gerou um problema de confiança, que gerou a queda de investimento, que gerou a queda do emprego, que gerou a queda da produção. Isso tem que ser resolvido, você tem que resolver a causa do problema. Agora, a partir daí cai a inflação, a partir daí o Banco Central pode cortar os juros e medidas outras que serão anunciadas nos próximos dias, visando facilitar exatamente a vida da empresa e da família. E, ministro, o senhor falou dessas medidas dos próximos dias. Como é que o governo vai fazer para lançar medidas anticíclicas sem correr nos mesmos erros que nos trouxeram aqui em relação ao governo anterior? É exatamente por isso que nós estamos fazendo todos esses estudos com tranquilidade e com seriedade, exatamente para não incorrer nos mesmos erros. Quer dizer, não pode ser algo em que, em última análise, o governo paga a conta. O governo pagando a conta aumenta mais o déficit. Note bem, nós temos um déficit de 170 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. E nós precisamos levar isso em conta. Nós não podemos aumentar esse déficit, que foi o problema anterior, exatamente como você disse. Por isso é que os movimentos têm que ser sérios e com precisão. Em resumo, artificialismo, que é, no fundo, uma cortina de fumaça e não resolve o problema, não será adotado por esse governo. Isso é uma mensagem muito importante. O que serão adotados serão medidas sérias que vão resolver, mas evidentemente o que nós precisamos de ter é uma queda da inflação que permita o Banco Central aí sim cortar juros mais fortes e aí sim a economia voltar a crescer. Porque o senhor entrou para atacar grandes medidas, né? Grandes propostas, falava em 2, 3, 4 grandes medidas. Agora o senhor tem que atuar mais no varejo, vamos dizer assim. É uma mudança de expectativa para o senhor, não? Não. São questões complementares. Né? As grandes medidas estão sendo adotadas. Quer dizer, não só a PEC do teto está na sua votação final, no último do Senado, no último turno, mas também ontem foi apresentada uma proposta da maior importância, que é a reforma da Previdência. É algo que modifica o panorama das contas públicas brasileiras pelas próximas décadas. Né? Modifica como, ministro? O senhor pode dar uma dimensão da situação hoje, como a sociedade ganharia? Pois não. O déficit da Previdência hoje é maior do que o déficit do governo federal como um todo. Se não existisse esse déficit, não teríamos falando de déficit hoje. Agora, qual o problema? Se nós olharmos nas próximas décadas, vamos olhar a longo prazo aqui, Previdência é a longo prazo. Né? Existem as questões de curto, Previdência é a longo prazo. No caso da Previdência, nas próximas décadas, só o crescimento do déficit da Previdência exigiria, para ser financiado, para o déficit ficar onde está hoje, exigiria um aumento de contribuições de cerca de 10% do PIB. E isso é inviável. O Brasil já tem a maior tributação da América Latina. Então, voltando ao ponto, para eu ser bastante preciso, as despesas da Previdência são maiores do que o total do déficit da União. Né? O déficit da Previdência é um pouco menor. Agora, onde é que está o ponto? Mas grande, enorme. Só para financiar de novo o crescimento do déficit, mantê-lo onde está, nós teríamos que aumentar em 10% a tributação total, que já é maior da América Latina. Em resumo, é uma situação absolutamente insustentável. E isso está sendo enfrentado. Por quê? Te dar uma ideia. Na década de 60, foi fixada uma idade mínima para a aposentadoria, que era 55 anos. A idade média de aposentadoria hoje no Brasil é 54. Quando houve um crescimento aí da expectativa de vida enorme da população brasileira, que é boa notícia, excelente, só que alguém tem que pagar por isso. Hoje nós estamos nos aproximando do momento em que, somando o período em que alguém recebe a aposentadoria, mas os seus descendentes recebem a pensão até a maioridade, por exemplo, nós estamos nos aproximando de ser períodos iguais à contribuição.
Tá certo? Então, você contribui por 35 anos, por exemplo, e recebe, depois ele e os seus descendentes, durante 35 anos. Como o valor da contribuição, evidentemente, é muito menor do que o valor da aposentadoria, senão não faria sentido, então nós temos aí um desequilíbrio total. Então, esse assunto está sendo enfrentado. Agora, alguém poderia dizer, não, mas é um problema de longo prazo. Não. Por quê? Porque a economia e os mercados antecipam isso, trazem valor presente. Claro. E, portanto, reagem imediatamente ao problema. Esta foi a causa da crise, isto é, todos projetaram e viram que a subida da dívida pública seria insustentável. Ministro, agora, essa proposta vai passar pelo Congresso ainda. Sim. Qual projeto final o senhor consideraria uma vitória, consideraria um projeto vitorioso? Olha, eu acredito que os pontos fundamentais, né, têm que ser mantidos. Tem que ter uma idade mínima de 65 anos, que é um período hoje bastante justo, razoável para a economia brasileira. Um período de transição, que aí nós estamos propondo que comece para homens aos 50 anos, para as mulheres aos 45. Né? Significando, por exemplo, o homem que tiver mais de 50 anos, aí ele entra no período de transição, em que ele vai trabalhar 50% a mais do tempo do que ele tinha a expectativa ou, pela lei de hoje, seria o caso. E a mulher até 45. Antes disso, mais jovens já se enquadrariam na nova lei. Resumo, a mensagem é o seguinte: mais importante do que a idade em que alguém se aposenta é todos os cidadãos e cidadãs brasileiras terem certeza de que vão receber a aposentadoria, porque este é o problema. Nós já vemos estados brasileiros que já não conseguem pagar a aposentadoria. Existem países que não conseguem pagar. Portugal, por exemplo, cortou o valor da aposentadoria já sendo paga em 30%. Aumentou as contribuições. Em resumo, a Previdência quebra. E nós temos que garantir que não quebra e que você vai receber a sua aposentadoria. Ministro, para concluir aqui nossa conversa, o senhor aí veio sofrendo algumas críticas, inclusive de aliados, alguns falando explicitamente, alguns nos bastidores. O senhor já sofreu também com fogo amigo quando o senhor era presidente do Banco Central no governo Lula. Como o senhor compara esses dois períodos e ao que o senhor atribui, né, esses ataques ao seu trabalho? Pelas mesmas razões, né, daquela época. Quando você chega e começa a botar a casa em ordem, né, as pessoas que estão acostumadas a uma situação desarranjada se ressentem. Né? E, evidentemente, muitos com expectativa de uma solução rápida, né, porque não entendiam ou não tinham conhecimento da dimensão da crise. E, naquela época, eu acredito que as críticas e o ataque, inclusive, foi mais pesado. Né? Agora, na medida que houve persistência, naquela época a economia foi estabilizada e o Brasil cresceu por um longo tempo, criou emprego e etc. A classe média dobrou no país. Então, eu tenho a convicção que é a mesma coisa. Eu encaro isso com naturalidade, faz parte, todos estão ansiosos para que o problema resolva e, no momento, seja resolvido, né? Ou porque por si ele não vai ser. E é evidente que a ansiedade é normal. Agora, é importante nós compararmos que a velocidade de mudança, principalmente na questão das despesas públicas, se compararmos com a ansiedade, está devagar. Se compararmos com o fato de que ela nunca foi feita desde a Constituição, que foi aprovada em 88, está muito rápido. E as outras medidas também complementares a essa, além da questão de que a inflação começa a cair, que vai permitir, esperamos, no devido tempo, etc., que o Banco Central possa adotar uma política monetária adequada a isso. Mas é importante, primeiro, o Banco Central autônomo faz a sua política, mas as condições melhorando, a situação fiscal melhorando, ajuda também a inflação cair e a política monetária. Sendo realista, a percepção para o brasileiro de uma recuperação em meados do ano que vem... Durante o ano de 2017. Agora, note bem, é importante dizer o seguinte, alguns falam, não, mas o crescimento de 2017 vai ser baixo, vai ser pouco acima de 0, meio, etc. É importante esclarecer o seguinte, essas comparações média com média às vezes enganam, porque como a economia caiu muito esse ano,
nós passamos de um ponto baixo. Ela sobe, né? Mesmo que cresça muito, que acreditamos que vai crescer, entre o último trimestre de 2016 agora e o final de 2017, ela vai crescer bastante. Não é? Mas aí, se comparar média contra média, esse crescimento pode não ser muito alto. Agora, eu acho que ponta contra ponta, isto é, começo do ano, final do ano, o crescimento vai ser forte e o brasileiro vai sentir bastante a diferença. Perfeito. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Lucas, pela presença nessa edição do Veja Entrevista. Obrigado a todos e até uma próxima.